Olá, tudo bom? Sou o Márcio Batista do Grupo Teatro à Cultura, mas hoje vamos falar sobre quadrinhos. O quadrinho de hoje é Efeito Ferrugem. Quadrinho publicado pela editora SESI SP, do Gilmar e do Fernandes. O Gilmar é o roteirista, o Fernandes o desenhista. É um estilo bem cartoon, né? E ela teve apoio da PROAC SP. PROAC é o Programa de Ação Cultural do Estado de São Paulo. Foi feito em 2016. E tem uma coisa bem interessante nesse quadrinho aqui. Você vê que o estilo é bem cartoon, né? O desenho é muito legal. Temos na apresentação o Flagelino, que é esse fulano aqui, o personagem da nossa história. Que ele é um acumulador compulsivo de parafusos, pregos, arruelas, porcas e similares. Então, ele começou esse hábito de acumular esses parafusos após a perda da esposa. Então, na apresentação, nós temos aqui o Flagelino, aqui, ó, dentro de uma ampulheta. A parte de cima está vazia, ou seja, ele está num vazio existencial, né? Procurando algo para compensar a perda da esposa, que são então esses parafusos. Como eu disse, o aspecto gráfico é bem legal. Essa aqui é a folha de rosto, né? A guarda. É um monte de parafusos que, visto de longe, fica uma textura interessante, né? De sujeira, Mas vamos à história. Começamos então. Temos elementos que são bem interessantes. Essa bicicleta quebrada aqui, ela tem uma participação bem interessante na história, que a gente vai ver ela no recorrer das páginas. Depois ela tem um desfecho no final que eu não vou contar para não dar muito spoiler. E então temos aqui então o Flagelino com uma foto com a esposa dele e uma ambulância. Depois a esposa no hospital, no quarto, e o médico falando, olha, infelizmente você perdeu sua esposa. Então, próximo quadro, estamos no velório. Temos esse sentimento todo de perda, né? Os amigos carregam o caixão, o Flagelino vai logo atrás. Mas, eis que um parafuso do caixão se solta. E é resgatado, então, pelo Flagelino. Então ele fica, né, nesse estado de luto, acabou de perder a companheira de muitos anos dele. Fica em casa. Até que dá um estalo. E ele fala assim, poxa, já tenho o que fazer, né? Ele vai começar, então, a buscar parafusos pela rua. Então a jornada dele começa, ele sai de casa, temos a casinha dele aqui, aquela bicicleta que eu falei, e aqui é tipo um buraco, né, como se fosse uma clarabóia, se fosse aquele buraco para colocar o exaustor, né. Temos aqui esse furo. Então, o Flagelino começa a andar, e logo, poucos metros de casa, ele já encontra o primeiro parafuso e começa a sua busca, né. Então, o próximo, já estamos com a ampulheta carregada com coisas aqui, ó. Um monte de parafusos caindo em uma cadeira de balanço. Então a transição para a próxima cena, ó, a cadeira de balanço aqui, ó, do Flagelino, cheia de parafusos. Mas o tempo passa, tem mais parafusos e mais parafusos. E até as crianças ali da redondeza, né, elas começam a falar assim, pô, você viu aquele velho doidão lá que tá procurando parafuso? Eu desmontei uns eletrodomésticos sem uso lá em casa, eu vou vender pro cara, tá? Então eles começam a fazer um dinheiro. Então, ele começa a se tornar, então, ali uma lenda urbana, né? O cara que coleciona parafuso, né? Ele só fica fazendo isso. Então não tem nem tempo de fazer comida, né? Ele fica tipo como se fosse uma pessoa em situação de rua, né? Comendo só uns cachorros quentes e tal. E indo buscar parafusos no lixo, parafusos em ferro velho. Ele começa a ir no ferro velho, começa a desmontar os carros e outras coisas que tem a porcas, parafusos, arruelas e tal. E a gente vê que agora a casinha dele, ó, tem uma escada que ele entra por aqui. Por quê? Porque ele já acumulou tanta coisa que a porta já não abre mais, então ele tem que entrar por cima. E olha só que interessante. Ele começa a dormir em cima dos parafusos,
como se fosse o tio Patinhas dormindo em cima do dinheiro, mas ele não, ele dorme em cima dos parafusos, ele até sonha com parafusos e tal. Então a vida dele continua isso, ele fica acumulador desses trecos, né? Pensando no próximo dia, já saindo pelo buraco e indo atrás de parafusos e porcas e tal, para preencher o dia. E ele fica nessa situação, né? Como realmente um acumulador compulsivo desse. Então, a próximo, mais parafuso caindo em cima da casa dele, porque a casa dele já não aguenta mais parafuso. Já tá parafuso até por fora da casa. Já... Olha que cena interessante essa. Então ele realmente virou uma pessoa em situação de rua, né? Porque ele não tem mais... Não precisa nem dar mais escadinha para subir dentro da casa dele. A casa dele nem comporta mais, né? De tanta coisa, assim. Ele dá a vida por um parafuso. E aí vai acontecendo mais algumas coisas. E... até que ele acaba no hospital. Bem, como eu disse, acontecem mais umas coisas aqui. E só que esse quadrinho aqui, apesar desse tom trágico que está tendo até agora, ele acaba com um final feliz. Mas não é um final mágico. Porque vai acontecendo algumas coisas na história que as coisas vão acontecendo naturalmente. E o final, apesar de ser feliz, ele acontece naturalmente. Alguns personagens são revisitados, o pessoal do hospital, aquelas crianças que venderam as coisas para ele e tal. E então, no próximo quadrinho, temos então a casinha cheia de parafusos, só que a casinha está aqui em cima, né? E está escorrendo os parafusos por um caminhão. Esse caminhão da capa aqui, ó, carregado de parafusos. Então o caminhão começa esse trabalho, né? De levar parafuso, voltar vazio, levar parafuso, voltar vazio, levar parafusos. Então fica nesse trabalho, nessa regeneração. E temos um final feliz neste quadrinho, que é bem interessante. Esse quadrinho, então, realmente é bem fininho, é uma leitura muito rápida, porém, a história é muito legal. Ela é muito bem escrita, muito bem desenhada. Eu acho que vale muito a pena. Então eu não quis contar o final, e tem mais algumas coisas no meio também que são mais interessantes. Então é só a base da história, que não interfere na sua leitura. Se curtiu, compartilha. É uma boa pedida. Efeito Ferrugem, Gilmário Fernandes, SESI SP. É isso, gente. Um grande abraço e até mais.